Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knipe e vamos falar sobre tênis. A gente teve os jogos de Barcelona e Munique pelas oitavas de final, metade das oitavas de final hoje, metade amanhã, ou seja, 8 jogos aconteceram hoje nesses dois torneios. Eu comentei alguns deles que eu achei que mereciam mais destaque, né? Outros eu deixei aqui para comentar nesse vídeo aqui que eu faço no resumo do dia. E isso porque, como diria Silvio Santos, eu tive preguiça de gravar alguns jogos, né? Porque assim, perguntaram ao Silvio Santos, né? Por que ele não grava mais um programa, né? Silvio Santos à noite, já tinha mais de 90 anos. E falava, eu tô com preguiça, né? Tipo, não existe outro Silvio Santos, essa é a verdade. E assim, teve jogos que eu não consegui ver, né? Tipo, Pedro Martínez e Arthur Fils aconteceu muito cedo, e aí eu preferi assistir outros jogos que aconteceriam depois, como por causa de Rooney e Baez, e acabei não gravando sobre esse jogo porque eu achei mais interessante mesmo focar em outros resultados que estavam acontecendo. Então, vamos falar aqui de todos esses jogos, pedindo, é claro, que você deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo, e vamos para os jogos. Começando por Barcelona, Arthur Fils venceu com tranquilidade o Pedro Martínez, 6-3, 6-2, pressionando muito bem nas devoluções. Só acho que no segundo saque do Pedro Martínez, a de se dizer, eu acho que o Arthur Fils ele ia demais pro ataque, né? Tipo, ele no primeiro saque, ele colocava a devolução mais em quadra e aí construiu o ponto. Com o resultado, ele ganhou 42% dos pontos no primeiro saque do Martínez, né? E aí, no segundo saque, ele ia pro ataque, ele forçava a devolução. Como resultado, sabe quantos por cento dos pontos ele ganhou no segundo saque? Os mesmos 42%. Então, assim, nem sempre você ir pro winner na devolução é a estratégia mais adequada. Coloca a bola profunda, tira o primeiro ataque da mão dele e vai trabalhando. E a meu ver, o Arthur Fils tem muito mais volume, tem mais recurso para atacar do que o Pedro Martínez. Isso se provou durante o jogo. E assim, por mais que o Arthur Fils tivesse sacado mal com o primeiro saque, no aspecto de que assim, 49% apenas de primeiro saque em quadra, quando entrou 20 de 25 nos pontos, muito bom, mas no segundo saque ele soube gerenciar. E fato é que o Pedro Martínez, a meu ver, ele não lidou bem com os breakpoints. Então a partida aqui no final foi relativamente tranquila, né? 6-3, 6-2 para o francês. O Roger Rune venceu de virada do Sebastian Baez. Primeiro set, o Baez começa quebrando, consegue sustentar até o final da parcial. Mas assim, um primeiro set em que a inteligência do Baez vale muito, então taticamente é um tenista acima da média. Mas a partir do momento que o Rooney consegue entender o que ele está fazendo para incomodar o Baez, o jogo é completamente diferente e aí vai um 6-1, 6-2 para o dinamarquês. Eu acho que o Baez é um bom tenista de saibro, eu acho que ele é um cara extremamente inteligente taticamente, muito combativo, mas convenhamos, né? Não é o teto de produção mais alto e dentre esses dois tenistas, por mais que a gente possa criticar o Rooney e tudo isso, há um abismo técnico entre os dois, e mesmo o Rooney sendo o tenista que é, essa oscilação toda, ele é o 13 do mundo, né? E o Baez, a gente pode elogiar muitas vezes o que ele faz aqui na América do Sul, ele é o 35, né? Tipo, e muito do ano dele se sustenta pelo que ele faz na Golden Swing, nada contra, o cara vem aqui, ganha no Rio, etc, mas cara, né, tipo, na hora que chega a gira de saibro na Europa, ele enfrenta os figurões e não consegue sobressair. E a gente teve o Tsitsipas vencendo corda. O placar subentende um jogo um pouquinho mais complicado, 7-6, 6-4, mas não foi tanto o caso, né? O Tsitsipas ganhou 74% dos pontos com o primeiro saque, 76% com o segundo, né? E a diferença foi justamente no segundo saque, com o primeiro corda ganhou 75%, mas com o segundo 61%, e aí o Tsitsipas em alguns games conseguia crescer para cima do americano, e no final venceu 7-6, 6-4. Não um jogo difícil, corda não deu tanto ritmo ao Tsitsipas, mas por outro lado não ameaçou o grego em momento algum, não conseguiu gerar um breakpoint sequer, e assim fica difícil ganhar jogo, né? O Casper Ruud ganhou do Radar Medjedovic por 2-0, 7-5, 7-5. Não foi um jogo fácil para o Casper Ruud, teve quebra atrás nos 2 sets, teve momentos bem ruins. O Ruud, para mim, é aquele cara assim, ótimo tenista, sólido, é um cara que é consistente, é por isso que está sempre ali no top 15, né? Tipo, não vou falar top 10 porque nem sempre ele está lá. Se ele não ganha esse torneio, ele sai. Então, assim, ele é um tenista competente, mas eu não vejo um teto de produção muito alto, né? Tipo, ele está aqui mais ou menos teto de produção, e o Medjedovic eu não duvido que ele tenha um teto um pouquinho mais alto, mas é só em alguns momentos que ele consegue chegar lá, e aí esses momentos que ele consegue quebrar um saque, que ele consegue usar as curtas dele, o peso de bola no forehand, mas
no final tem que ter regularidade contra o Casper, e isso ele não teve, né? E o Casper, a meu ver, ele fica naquela linha tênue do jogo dele. Tem horas que vai ser o suficiente para ganhar, mas sempre dá aquela impressão que se o adversário joga o melhor dele, ele vai ter dificuldades e ele pode perder, como aconteceu lá em Monte Carlo, né? Porque eu tinha sempre aquela sensação, né? Porque eu já vi os melhores jogos que o Popperin fez, eu falei, se o forehand dele andar muito hoje, quem sabe ele não consiga a vitória. E conseguiu, né? Tipo, e não só pelo forehand, no backhand também. E olha que o Casper teve as chances de ganhar e não aproveitou, né? Mas avança e vai enfrentar o Rune. Curioso para ver como esse jogo vai ser. E amanhã a gente tem o quê no torneio de Barcelona? Jaime Munar e Karen Khachanov, jogo bem interessante. Esse jogo vai ser muito legal. Alejandro Davidovich Fokina e Andrei Rublev. Eu espero que seja legal. Já falei que muito jogo seria legal e não foi, né? Carlos Alcaraz e Laslo Djere, favoritismo para o Alcaraz, mas o Djere é perigoso, né? E o Jacob Farley contra o Alex de Minaur. O de Minaur, para mim, bem favorito, mas vamos ver o que acontece. E agora, indo para Munique. E em Munique, a gente teve o Luciano Darderi vencendo o Miomir Kecmanovic por 2-1. Primeiro set, 6-2 para o Kecmanovic. Mas depois disso a gente viu uma reviravolta no jogo, com um tie-break do segundo set, o Darderi conseguindo vencer a parcial. E olha que assim, a gente teve o Kecmanovic em certo momento com quebra-frente no segundo set. O Saibro é assim, né? Tipo, quebra-frente tem que sempre vai definir jogo, porque você ainda tem um longo caminho para percorrer, defender saque no Saibro é sempre muito difícil. E o Darderi venceu no último set, 6-4. Mas um momento, assim, esse momento do Saibro da temporada do Darderi é bem interessante, né? O Ben Shelton venceu o Botic van der Zandschulp por 2-0. Começou atrás, chegou até 3-0 para o Botic, né? Na verdade não, 3-0 para o Shelton, né? E depois o Botic empatou. E aí no tie-break 7-1 para o Ben Shelton. E aí no segundo set, 6-3. Me parece o Ben Shelton um pouquinho mais confortável no saibro, né? Ele não é o tenista que a gente vai ficar mais acostumado a ir mais longe no saibro, porque assim, é um tenista muito instintivo. Eu não acho que é tanto pelos recursos técnicos dele, porque como o tenista do Shelton saca muito bem, eu não acho que a devolução dele é terrível, né? Tipo assim, não é a mais bem pensada, mas tá longe de ser ruim. E assim, ele tem um excelentíssimo forehand, ele é extremamente atlético e ágil, tem um ótimo voleio, até porque é um duplista natural, mas nem sempre tem a tomada de decisão mais inteligente, né? Ele é um cara muito intenso, enérgico dentro de quadra, mas não é só isso que vai dar vitória para um tenista. Mas no caso, deu certo, ele conseguiu uma boa vitória. O Alexander Zverev cometeu aqui, partidaça dele contra o Daniel Altmaier. Ele dominou o compatriota, 6-3, 6-2. O Zverev, obviamente, assim, é um tenista de um nível excelente, né? A gente não tá falando de um bobão. Essa fase ruim que ele viveu pós-Australian Open, né? Muito porque, mentalmente, o cara deu uma desconectada. Eu falei aqui que, assim, tem que superar a Australian Open, primeiro porque não vão à final próxima. Não é como se ele estivesse muito perto de um título de Grand Slam, tipo, cheguei na final, né? Não é por isso que o Baghdad estava tão próximo do título do Australian Open quando teve a chance, né? Tem mais coisa envolvida. Eu não acho que ele incomodou o Sinner da mesma maneira que ele incomodou o Alcaraz em Roland Garros, que ele incomodou, por exemplo, o Thiem no US Open. Lá foram partidas que ele, inclusive, chegou a estar 2-1 à frente, contra o Thiem 2-0, e ele não aproveitou. É um contexto que, para mim, machuca muito mais, né? E, no caso, eu não acho que o dano que o Zverev sente dessa partida deveria ter sido tão grande quanto foi na temporada. Mas cada tenista. Mas quem sabe agora coloca isso para frente, visto que é uma página agora que tem que virar, já que o Roland Garros se aproxima, né? E o Talon Griekspoor venceu o Yannick Hanfmann 2-0, 7-6, 6-3, boa vitória para o holandês. Tenista muito perigoso, o Talon Griekspoor, fez grande temporada nas quadras duras, e no saibro não é de se jogar fora não, ótima colocação de bola, ele saca muito bem, ele é um tenista muito sólido nos dois lados, mantém bem a profundidade no fundo de quadra, então fiquem de olho em Talon Griekspoor, né? Quase falou Talon Griekspoor, né? E a gente tem amanhã Davi Goffin e Mariano Navone, o jogo que é o inimigo do saque, assim podemos dizer. Favoritismo, ao meu ver, assim, não pode ser que eu queime a língua, mas eu acho o Goffin um pouco favorito para esse jogo. Serundo e Shevchenko também, um jogo muito interessante. Eu acho que o Shevchenko é um cara muito agressivo no fundo de quadra e pode acabar incomodando de alguma forma, mas o Serundo é favorito. O Dedura Palomeiro, tenista alemão que comemorou uma vitória contra o Shapovalov, que abandonou o jogo de uma maneira que parecia que ele tinha ganhado um Grand Slam, né? Vai enfrentar o Zizou-Bergs, né? Um oponente talvez acessível, talvez não. O Zizou-Bergs jogou bem na Sunshine Double, né?
E o Gumbé enfrenta o Fabiano Marozsan, dois tenistas que jogam muito reto, o Gumbé obviamente muito mais solidificado lá em cima. Vamos ver o que acontece. O Marozsan, aquele tenista ganhou do Alcaraz, esperava que ele ia lá para cima do ranking, mas não se consolidou desta forma. Então, amanhã a gente tem esses jogos. Por esse vídeo é isso, gente. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.